Boa tarde, pessoal. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre o processo, né, de revoluções que ocorreram na Europa a partir da Revolução Francesa, os diversos movimentos revolucionários que aconteceram, por exemplo, na França e em diversos países europeus, e o surgimento dos ideais de nacionalismo e liberalismo. E com base nessa ideia do nacionalismo, nós vamos continuar a aula de hoje falando sobre a unificação, ou seja, a formação de dois grandes países europeus, no caso a Itália e a Alemanha, que até nesse momento, 1850, 1860, ainda não existia com o nome Itália ou Alemanha. No lugar desses países havia uma série de reinos pequenos. E aí nós vamos hoje falar como se deu esse processo de unificação. Então, durante o antigo regime, até antes da Revolução Francesa, não havia na Europa, assim, em grande parte da Europa, um sentimento de pertencer a uma nação, né? Pertencer à França, pertencer à Alemanha, pertencer à Inglaterra. Não tinha essa ideia de nação como nós conhecemos. Esse aqui é o que? Nós já falamos sobre o que é essa ideia de nacionalismo, né? Aquela ideia de grupo que compartilha uma cultura e uma história comum. As pessoas elas se identificavam mais umas com as outras muito pela região que elas viviam, né? Ali a localidade, as crenças e a dinastia que estava no poder, né? Então não tinha essa ideia de Estado nacional, de país como nós conhecemos hoje, de nação. O que havia era ali um pertencimento de grupos ali, pela região que vivia, as crenças que essas pessoas tinham. Então a pessoa vivia na mesma região, tinha as mesmas crenças e era governada pelo mesmo rei. Isso fazia com que elas se sentissem pertencentes àquele grupo, mas não tinha essa ideia de estados. Essa ideia de Estado Nacional ela vai surgir com a Revolução Francesa e logo após a Revolução Francesa com as conquistas napoleônicas. É aí que surge essa ideia de nacionalismo, esse pertencimento a uma mesma cultura, a povos que têm uma mesma história, sendo um mesmo povo. Então é a partir da Revolução Francesa e das conquistas napoleônicas que esse nacionalismo ele vai se expandir pela Europa. E essa ideia, né, essa ideia de que você faz parte de uma nação, né, de um povo que tem ali uma história em comum, que fala a mesma língua, que tem as mesmas tradições, as mesmas crenças, elas foram desenvolvidas aos poucos, com o incentivo de escritores, líderes políticos, linguistas e historiadores, né, que atuavam para valorizar, né, a questão da língua, né, os povos que falavam a mesma língua, pertencendo ali ao mesmo grupo, que tinha a mesma história, né, que compartilhava as mesmas tradições e os costumes de um lugar. E aí é esse incentivo por parte dessas pessoas, né, de escritores, linguistas, políticos, historiadores, fizeram com que criasse nas pessoas esse sentimento de que elas tinham ali laços comuns e que pertenciam a um único Estado. E é assim que nós vamos falar do nascimento do Estado italiano. Aqui, ao lado, nós temos um mapa de como era a região da Itália até 1830, 1850, né? Dividido aqui por vários reinos, vários pequenos que são chamados de principados. Né? Cada uma cor dessa aqui era um principado, que tinha um rei no poder, né? Uma nobreza que dava apoio a ele, mas também havia uma forte burguesia, porque por conta da localização geográfica nas principais cidades, Nápoles, Veneza, surgiram surgiram ali vários grandes comerciantes, na verdade, né? Essa região na área mediterrânea, ela fez com que desenvolvesse muito comércio. Então a gente tem uma burguesia muito forte. E nós vamos ver a importância disso aqui. Então o movimento, esse movimento de pertencimento de todos os povos que viviam nessa região
a um único povo, né, que tinha ali uma mesma tradição, os mesmos costumes, as mesmas crenças, ele começou a se fortalecer lá com as revoluções de 1830, que nós falamos na aula anterior. Né? E quando é nesse momento que inicia as lutas para libertar algumas regiões, né, do domínio estrangeiro, que era do domínio austríaco, né, e reunir toda essa região, né, principalmente essa região mais ao norte, sobre, sobre um único estado. Né. As revoltas elas foram esmagadas pelas tropas austríacas, né, que dominava, estava ali próximo, dominando a região, e essa tentativa de unificação de 1830 ela acabou fracassando. Nas revoluções de 1848, novas revoltas foram organizadas com o objetivo de criar um Estado Nacional Italiano, de reunir toda essa região em um único Estado. Só que nesse momento, né, que era um momento de radicalização em toda a Europa, a burguesia, que era uma classe interessada na unificação, ela não apoia, temendo uma radicalização, né, dos poderes sair do controle deles, e a insurreição, nesse momento, a tentativa de união de todos esses principados em um Estado único, um Estado nacional italiano, fracassou novamente. Apesar dessa nova derrota, o projeto ele permaneceu, o projeto de unificação na Itália, ele permaneceu, né, entre a população e a burguesia situada mais ao norte, na região norte do território italiano, especialmente aqui no reino de Piemonte e Sardenha, onde tinha uma forte economia industrial e a grande burguesia, né, que estava interessada em neutralizar os poderes locais. Né, e para neutralizar o poder local, qual seria a ideia legal? Criar um Estado nacional, né, com poder centralizado. Isso favoreceria o seu comércio, né, o comércio da burguesia. E aí, não por acaso, a iniciativa de unificação ela parte justamente dessa região de Piemonte e Sardenha, né, quando era governado pelo príncipe Emanuel II. Ele nomeou o conde Camilo Cavour, que era um cara que defendia a unificação. Ele o Guilherme II, Vitor Guilherme Emanuel II, desculpa, ele acabou nomeando esse primeiro-ministro, que era uma pessoa que defendia a unificação. Né? E ele acaba fazendo uma aliança com a França no sentido de combater a Áustria, juntou com a França, né, vizinha, no sentido de combater o poder que a Áustria tinha na região. Eles vão vencer a Áustria em 1859. Um ano depois, né, com o apoio da França, o reino de Pierre Saldanha vencer a Áustria, surgiu um revolucionário italiano, Giuseppe Garibaldi, organizando um movimento na região da Sardenha, da Cilícia, desculpa, aqui embaixo, onde ele libertava essas regiões, né, do domínio francês. E aí, com a vitória de Garibaldi, o Vitor Emanuel acabou por anexar esses territórios e inicia aí, né, ele com o título de rei da Itália. Né, ele unificou esses territórios e tornou-se o rei da Itália. A cidade de Veneza ela foi conquistada em 1866 e em 1870 os italianos acabaram invadindo Roma, que acabou tornando a capital recém-fundada do Estado Nacional italiano. Então foi nessa luta, né, iniciada com o reino de Piemonte e Sardenha, que começa esse processo de unificação com a ajuda do revolucionário Giuseppe Garibaldi, acaba sendo formado o Estado italiano. Então, em 1870 é o ano em que é completamente unificado e surge aí o Estado Nacional Italiano. Até então, não se falava de Estado italiano. No caso da Alemanha, nós temos aqui do lado também um mapa, como era o território alemão
anterior a esse período que estamos falando, né? Dividido em vários pequenos principados, né? E desde o Congresso de Viena, que aconteceu após a derrota de Napoleão, né, que buscava restaurar o antigo regime na Europa, esses estados alemães, todos esses estados, eles estavam reunidos no que era conhecido como uma confederação germânica, que era uma associação política e econômica que era dominada pela Áustria. Né? A Áustria está aqui embaixo, ela dominava essa associação política e econômica de todos esses pequenos reinos aqui em cima. Por quê? Porque era uma região industrializada, principalmente a região da Prússia, né? E que nessa região existiam muitos banqueiros, comerciantes e fazendeiros capitalistas que queriam mercados para seus produtos. Aí, por volta de 1834, a Prússia ela vai liderar a criação de uma área de livre comércio entre esses estados germânicos, onde todos eles pudessem se comercializar, uma troca comercial entre esses estados, uma facilitação. Essa área de livre comércio ficou conhecida como Zollverein. Né? Essa associação ela excluía a Áustria, né? Era uma associação comercial só entre os estados germânicos, exclui a Áustria desse meio, e isso vai permitir que a Prússia, se desenvolve economicamente com a exclusão da Áustria. Continuando, então, e aí inicia o projeto de unificar os estados alemães, principalmente quando a Prússia, né, na Prússia é coroado um rei chamado Guilherme II, né, e isso em 1861. E aí ele vai nomear para o seu primeiro-ministro o Otto von Bismarck. Guarde esse nome aí, porque lá mais na frente, quando a gente for falar em cultura afro, né, sobre a partilha da África, vocês vão ouvir falar muito de Otto von Bismarck. Ele assume como primeiro-ministro do Guilherme I, rei da Prússia, né, então ele é o primeiro-ministro da Prússia, e ele vai passar... quem era o Otto von Bismarck? Era um grande estrategista político e militar, e ele vai perceber o nascimento dessa ideia de nacionalismo, de pertencimento a um mesmo grupo em todas as populações dessa região. E ele vai passar a alimentar a indignação dessa população contra o domínio estrangeiro, principalmente o domínio que tinha o grande império da Áustria, né, sobre essa região. E aí ele vai alimentar ali uma indignação contra esse domínio, procurando despertar esse sentimento nacional alemão, o sentimento de que todas essas pessoas eles pertenciam ao povo germânico, né, ao povo alemão. E aí, em 1864, a Prússia ela vai aliar-se à Áustria para derrotar a Dinamarca e anexar territórios do norte que estavam sob o domínio da Dinamarca. Ou seja, a Prússia vai fazer uma aliança com a Áustria, vai derrotar a Dinamarca. E aí, depois que derrota a Dinamarca, a Prússia vai se voltar contra a Áustria e vai declarar guerra à Áustria, dando início ao que ficou conhecido como a Guerra Austro-Prussiana. Em 1867, né, a Prússia ela ganha a guerra, ela sai vitoriosa da guerra contra a Áustria e ela cria, né, o que ficou conhecido como a Confederação Germânica do Norte, que é essa região que está dentro desse círculo aqui, né, digamos rosa escuro aqui. Então ela vai criar toda essa confederação e os estados do sul, que são essas regiões verdes, a região vermelha aqui, ó, elas ainda corriam o risco de ser dominados pela França, que é a vizinha, que é a região. E aí o que acontece? O Bismarck ele vai declarar guerra aos franceses, né, e vai ao mesmo tempo incentivar essas pessoas que tinham laços, né, de língua, de cultura, próximos aos povos que já faziam parte do domínio da Prússia, para lutarem contra a França.
né? Então ele vai conseguir a adesão dos povos dessa região do sul para lutar a favor da Prússia contra a França. E aí é o que ficou conhecido como a Guerra Franco-Prussiana, né? Que terminou em 1871 com a vitória da Prússia, né? Que aí no caso agora é a unificação total do território, que passou a ser conhecido como Alemanha. E aí, onde a Alemanha conclui a sua unificação, a França perdeu a guerra e é obrigada a entregar à Alemanha a região da Alsácia e Lorena, essa região que está aqui vermelha, que era uma região rica em reservas de ferro e de carvão. A França vai continuar os anos seguintes lamentando a perda dessa região, né? O que lembra disso aí também. Isso vai ser importante para a gente quando a gente for falar da Primeira Guerra Mundial. A disputa por essa região entre França e Alemanha vai levar à Primeira Guerra Mundial. Até a próxima aula. Na próxima aula a gente continua.